Bem-vindos ao podcast Fala-me Tecnologia, o podcast da Bosch para amantes da tecnologia. Eu sou a Sofia, da equipa de comunicação da Bosch, e a cada episódio tenho comigo um especialista que nos fala de forma descomplicada sobre a tecnologia que está a mudar a vida das pessoas. E comigo tenho hoje o Tiago Sacchetti, que é diretor da Bosch Industry Consulting para Portugal e Espanha. Olá, Tiago, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Sofia. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada, Tiago. Vamos hoje falar sobre a transformação digital na indústria. Como estão as empresas a abrir portas às soluções digitais, com que impacto, e claro, vamos falar de inteligência artificial, IoT, gestão lean e mão de obra qualificada que vão fazer parte então desta conversa. Tiago, vamos então começar. Há várias empresas, se não todas, do próprio setor industrial que estão a transformar os seus processos de negócio com soluções digitais. Esta é uma mudança positiva que já acontece há alguns anos, não é? Correto. Estas iniciativas das empresas já, digamos que em 2022 já estão bem enraizadas, podemos dizer. Isto, na realidade, começou há cerca de 10 anos, não é? Com a cunhagem do termo I4. Do ponto de vista formal, podemos dizer que começou há 10 anos, mas na prática já havia várias empresas a trabalhar neste tipo de iniciativas, se calhar há mais de 20 anos, e nós, por exemplo, dentro da Bosch temos vários exemplos de fábricas que efetivamente já tinham processos destes muito anteriores a esta data que eu referi, de 2012, quando foi cunhado efetivamente o termo I4 na Europa. Okay? Portanto, e, por exemplo, a fábrica de Braga é um exemplo disso, e mesmo aqui a fábrica de Aveiro também já tinha iniciativas bastante anteriores a essa data. Mas, como referes, Sofia, isto é realmente, hoje em dia, continua a ser uma tendência, continua a ser um esforço ainda. Tem-se aprendido muito, sem dúvida, e, portanto, a Bosch também aprendeu muito sobre a forma de o fazer, nas 2 últimas décadas, e é justamente isso, no fundo, que nós oferecemos aos nossos clientes, é ajudá-los a não percorrer o caminho das pedras, mas a aprender justamente com os erros dos outros. Normalmente fica um bocadinho mais barato aprender com os erros dos outros do que com os nossos. Normalmente dói um bocadinho menos, não é? E porquê que é importante mudar, Tiago? Porque isto, na verdade, traz várias vantagens, não é? Imagino que a nível da complexidade dos processos, ou neste caso que simplifica, se calhar a nível de custos, que vantagens é que podemos trazer nesta digitalização? Inicialmente, este tema da digitalização foi apresentado como uma vantagem competitiva para as empresas em localizações de alto custo, uma forma de gerar valor através, principalmente, dos dados e do fluxo de informação, e, de alguma forma, manter essa competitividade. Hoje sabemos que isso é completamente errado, portanto, nós hoje aplicamos... Ou irrelevante, não é? Sim. Não, essa visão é errada, ou seja, de isto apenas se aplicar a países de alto custo não faz sentido, aplica-se de forma global. Há vantagens e desvantagens ligeiramente diferentes dependendo digamos, das condicionantes e da estrutura de custos das empresas, sim, é verdade, mas há vantagens e desvantagens e, portanto, não é linear ou não podemos concluir nem aplicar dessa forma. Mas a grande vantagem vem, no fundo, de transformar todo o manancial de informação que nós temos nos processos das empresas. Okay? Quando falamos em transformação digital de uma forma lata, estamos a falar de todos os processos de negócio, não apenas dos processos industriais ou de transformação de valor. Estamos a falar podemos aplicar até a processos de contabilidade, de vendas, do papel propriamente dito, não é? Tudo o que tenha a ver. Obviamente, quando falamos da componente em que a Bosch Industry Consulting mais trabalha, é a parte mais relacionada com processos industriais, ok? E aí continua a haver um mundo de oportunidades, mas o objetivo é muito semelhante faz parte dos objetivos da transformação digital, que é retirar valor a este fluxo de dados, transformar algo que nós vamos falar continuamente hoje durante o dia, vão-me ouvir falar várias vezes disso, é transformar estes dados em informação em conhecimento,
o conhecimento em melhores decisões, em automatizar essas decisões e, eventualmente, o Holy Grail, eventualmente, eu diria, não é tão eventualmente, é, digamos, como ambição máxima, criar, então, uma inteligência nessas decisões automáticas. E, portanto, esta é, no fundo, a pirâmide do valor que, de uma forma geral, todos os nossos clientes têm como motivação para começar esta caminhada. E falamos essencialmente de eficiência, não é? É aquilo que pretendemos sempre atingir. Eu diria que a eficiência é aquele indicador que é mais fácil de medir, de controlar, é mais tangível e, portanto, tem a vantagem de ser fácil de avaliar o impacto. Mas não é, como referes, Sofia, não é apenas a eficiência o grande objetivo. Okay? Se nós olharmos para a transformação digital como um todo, na realidade nós conseguimos abrir portas, conseguimos modificar realmente o negócio e criar oportunidades e mercados onde eles não existiam antes. Okay? E isso, por si, já é uma grande vantagem. E isso já não tem a ver com eficiência, isso tem a ver com descobrir algo novo, com capitalizar em mercados que ainda não existiam ou em negócios que ainda não existiam. E, portanto, isso também se vê, é possível fazê-lo mesmo na área dos processos industriais diretos e muitas vezes esta parte dos processos de acrescentar valor aos produtos, tipicamente o que vemos é que os nossos clientes enquadram isto e bem numa estratégia mais global de transformação digital do negócio todo e acabam, obviamente, por retirar muitas vezes bons dividendos disso. E sendo uma coisa assim tão global, considerada pelas empresas, por onde é que se começa? Na verdade, uma empresa que queira dar este salto para a digitalização, por onde é que se começa? O que é que começamos por analisar? Quem é que chamamos para nos ajudar? Isso tem sido, digamos, eu não lhe chamaria um problema, mas uma boa questão nos últimos anos. Okay? Diferentes empresas têm-no feito de forma diferente. Muitas delas até se têm, digamos, reprimido de iniciar ou inibido, diria mais, de iniciar, exatamente até pela questão da definição. O que é? Mas o que é que estamos a falar? Porque quando nós abrimos uma definição não há efetivamente uma definição em que todos concordemos exatamente o que é isto, a transformação digital dos processos industriais e portanto, começa logo por aí logo uma dificuldade. Mas o que nós aprendemos, olhando para agora já temos mais de 10 anos de história com este tipo de iniciativas, o que aprendemos, eu diria que ressaltaria aqui 2, 3 lições importantes. Uma delas é que é importante ter uma ideia clara de onde é que nós queremos chegar, ok? Mesmo que a definição não esteja completamente lúcida e clara, é importante nós definirmos como é que queremos efetivamente gerir as nossas operações daqui a 4, 5 anos. Um objetivo, ok? Um desenho das operações a médio e longo prazo. Por mais claro ou menos claro que esteja, mas que exista. E depois então andar para trás e assim, ok, hoje estamos aqui, daqui a 4 ou 5 anos queremos gerir desta forma. Há aqui um gap, ok? Mas vamos então definir onde é que nós queremos estar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Okay? Um objetivo intermédio. Um objetivo intermédio que é definido com base nessa visão mais a longo prazo. E há aqui um fator crítico, é que essa visão das operações digitais deve estar alinhada com a estratégia de negócio da empresa. Okay? Uma vez mais, por aquilo que referimos no início, há aqui oportunidades que surgem destas transformações digitais que, no fundo, estão muito ligadas ao negócio em si e, portanto, não faz sentido nós apenas trabalharmos esta dimensão das operações apenas pelas operações, faz sentido integrá-la num objetivo maior. Agora, isso é uma aprendizagem. Há quem não o faça. E a nossa recomendação, quando não o fazem, é não ficar parado, ok? É preferível fazer algo, ok? Nem que seja o que nós chamamos de projetos cogumelos, não é? São projetos, nasce aqui um cogumelinho, depois nasce ali outro, se calhar não há muita conexão entre os dois,
mas mesmo isso é melhor do que ficar paralisado pelo pânico de não saber exatamente o que queremos, etc. Não é? É melhor começar. Fazer qualquer coisa. Melhor fazer. E andar para a frente. E andar. Mas muito importante nessas situações é ir aprendendo e perceber que no final estamos a criar aqui digamos, multitude de sistemas que, se um dia trabalharem juntos, o seu potencial vai ser ainda redobrado. Eles não vão valer apenas por si, pelo seu valor, ok? Mas poderão trabalhar mas para um se todo. trabalharem em conjunto, nós podemos ainda gerar mais valor. Porquê é que nós dizemos que é importante termos à partida, antes de começarmos, termos uma ideia geral? Porque se nós tivéssemos essa ideia, quando temos essa ideia geral, permite-nos definir uma arquitetura de sistemas em que nós consigamos, de alguma forma, beber de certas fontes de informação que são comuns. Okay? Em vez de estar a criar uma fonte de informação para este projeto encapsulado, que o conseguimos controlar, conseguimos medir, conseguimos perceber o impacto na eficiência, o seu return of investment, etc. Qualquer que sejam as métricas pelas quais nós nos propusemos avaliar este projeto, e o outro também, mas se o fizermos de forma, digamos, integrada, nós vamos conseguir ter um efeito multiplicador muito maior. Portanto, isso é uma aprendizagem, nesta forma, tentando responder à tua pergunta de como começar, eu diria, importante ter uma ideia para onde é que queremos ir e depois então olhar, ok, então o primeiro passo é nesta direção e vamos fazer este e aquele. Ou pelo menos fazer as coisinhas mais pequeninas que depois trabalhem para uma maior, não é? Como estava a sugerir. E eventualmente, não podemos cair no problema oposto, que também é relativamente típico, que é olhar para os projetos iniciais e obrigar esses projetos e essas primeiras iniciativas a serem fabulosas do ponto de vista de resultado. Isto é, dizer assim, não, nós só vamos fazer se fizer sentido do ponto de vista económico e se este bocadinho que estamos aqui a fazer se pagar a ele próprio. Esquecendo-nos que quando ele for pertencer a uma paisagem cheia de projetos que se interconectam, o seu valor não vai ser apenas o gerado internamente dentro da sua fronteira, mas também irá gerar valor para outros sistemas. E, portanto, se nós avaliarmos apenas aquele, nós provavelmente podemos até chegar à conclusão, isto é um no-go. Okay? Não vamos fazer este, não vamos fazer aquele. E depois acabamos por fazer coisas e o que é que acontece? Ao fazer pouco, acabamos por fazer pouco e isso leva a que os resultados sejam também poucos. Exato. E não nos podemos esquecer que estamos a falar muitas vezes de competitividade. Isso também eu diria que é a última grande aprendizagem para tentar responder e completar a resposta à tua pergunta. Uma das aprendizagens que nós sabemos, e o mercado sabe neste momento, é que há uns anos atrás isto era apresentado como sendo uma vantagem competitiva. Se vocês fizerem, vão ter esta vantagem competitiva. Hoje em dia a aproximação já é mais pela negativa. Se não fizerem, vão ficar fora do mercado. Exato. E a Bosch precisamente já começou esse caminho já há uns bons anos atrás, não é? Diria que há 8 anos, mais ou menos, começámos a traçar também este caminho, de começar a criar, e aqui focados na tecnologia que muda a vida das pessoas, já é uma marca que também já está enraizada na Bosch e que é bastante positiva. Correto. Essa estratégia, o que nós chamamos de estratégia dual da Bosch, realmente esteve na gênese de todo este tema dentro da Bosch. Cerca de 8, 10 anos tem essa estratégia. Relativamente ao enraizado, eu acho que eu diria que está claro, está enraizado, mas do ponto de vista de objetivos, nós queremos sempre mais, não podemos encostar-nos e dizer que estamos satisfeitos. Até porque a inovação também é sempre isso mesmo. Correto, eu acho que nós ainda não estamos satisfeitos, é claramente possível fazer mais e melhor. Okay? Mas também temos de ser claros e reconhecer que funciona bem e permite à Bosch estar numa posição que não há muitas empresas no mundo que o possam fazer, que tenham um footprint global,
ok? E que, ou seja, a Bosch tem cerca de 250 fábricas no mundo, e portanto, e na grande maioria dessas fábricas têm iniciativas desse género, têm um roadmap de digitalização e transformação digital, e além disso tem serviços, tem divisões que se dedicam a criar serviços e produtos para essa transformação digital das operações industriais. E, portanto, estas duas iniciativas têm trabalhado de forma complementar nos últimos anos. Têm surgido resultados positivos, mas também têm surgido bastante desafios. Temos aprendido muito, diria eu. A Bosch tem aprendido muito nesse campo. E vamos continuar, com certeza. É um caminho que se faz caminhando, não é? Correto, mas do ponto de vista de experiência, e uma vez mais, eu aqui não falo só com as experiências positivas, estamos a falar, nós ganhamos muita experiência também com erros que cometemos. E isso é muito importante, especialmente para os nossos clientes. Os clientes da Bosch Industry Consulting adoram ouvir-nos falar do que irá provavelmente correr mal se eles continuarem a fazer as coisas que estão a fazer, porque em 250 fábricas, a probabilidade de nós já tentarmos ir pelo caminho que eles estão a imaginar é bastante alta. É alta. E nós conseguimos perguntar, então, se formos por aqui, o que é que provavelmente vai correr mal? Isto, cuidado com isto, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo outro. E ter esta informação à partida, dizer assim, com esta nossa estratégia de começar por aqui e depois por ali, o que é que provavelmente irá correr mal e de que forma é que nós o podemos evitar. E isso é uma das mais-valias da Bosch Industry Consulting, é justamente ajudar os clientes a terem noção disso e a no fundo, gerirem preventivamente esse tipo de dificuldades. Temos vários exemplos, alguns aqui não muito longe de onde nos encontramos, no território nacional, estou a falar em Portugal, de empresas que tentaram efetivamente fazer a sua transformação digital nos últimos 8 anos e só depois de trabalharem connosco é que realmente perceberam a vantagem de a estruturar de uma forma clara, objetiva, da forma que referi há pouco durante a nossa conversa inicial, e foram efetivamente, conseguiram quebrar o gelo e dar esse primeiro passo. E depois, de seguida, o que notamos também, isto é típico não só nos nossos clientes como também dentro das fábricas de Bosch, isto torna-se uma bola de neve. E uns vão incentivando os outros e aprendendo. E uns projetos acabam por potenciar muito os outros. Quando temos uma rede pequena de iniciativas, o fator multiplicador é pequeno. Quando essa rede começa a crescer, o fator multiplicador é muito grande e nós assistimos isso internamente. Nós vemos nas fábricas, em Aveiro, em Braga, em Ovar, que vemos justamente isso, vemos que estes sistemas são bolas neves, eles acabam por puxar a próxima iniciativa eles próprios, ok? É normal e é excelente que assim seja. Há alguns riscos também, nós também temos algumas experiências de empresas que o fizeram no passado, lembro, sei lá, Anderson, por exemplo, nos Estados Unidos, uma fábrica nossa da área automóvel, que começou a fazer este tipo de iniciativa já no início do século, portanto, 2002, 2003, e sentiu exatamente isto que nós estamos aqui a sentir, a bola de neve a crescer, os sistemas, as pessoas a perceberem que com este tipo de acesso tão facilitado a dados, informação, conhecimento, permite a automação de muitas decisões, isso é ótimo, mas um dos riscos de fazer isso tipicamente é que se o fizermos, por exemplo, dentro de casa, sem partilhar o risco de manutenção destes sistemas, e o risco e o custo de manutenção destes sistemas, como estamos a falar de um gigante que se vai avolumando, é uma bola de neve que vai crescendo, e portanto se nós não partilharmos e não estruturarmos a manutenção disto, o custo também cresce proporcionalmente, o custo da manutenção. E se nós deixarmos crescer este sistema de forma indiscriminada, nós, enquanto estivermos a crescer e o negócio crescer
se calhar ninguém dá por ela que o custo de manutenção também está a crescer, mas no dia em que estagnarmos o negócio E o custo de manutenção e continuar. o custo de manutenção continuar e nós precisamos de 8% de eficiência por ano, e aquilo começa a representar algo grande. Isso é uma das aprendizagens que temos. Há um risco de o fazer e também há formas de gerir isto. Muitas vezes passa por diluir este custo de manutenção, adotando em alguns sistemas soluções mais standard, off-the-shelf, partilhadas entre fábricas. Olha, e precisamente outra face da moeda que eu também queria trazer para a nossa conversa era, a par da inteligência artificial, do IoT e de todo este progresso, temos também a questão da segurança, não é? Que é sempre uma questão que se evidencia quando falamos em tudo em rede, em tudo digitalizado. É verdade. Eu não chamaria a outra face da moeda, ok? É uma característica, é um elemento super importante destes sistemas, quando os criamos, estes sistemas de indústria conectada, a segurança é um elemento super importante e deve ser pensado não apenas como uma dor, by the way, vamos ter de fazer isto em segurança. E porquê? Não nos podemos esquecer que estamos a criar sistemas e processos, muitas vezes de automatização de decisões, que vão fazer parte da nossa cadeia de valor, do nosso processo de somar valor ao produto que tenhamos. Não é? E, portanto, a partir do momento em que o fazemos e criamos estes sistemas, e estes sistemas passam a fazer parte da cadeia de valor, eles passam a ter essa criticidade. Nós vamos construir sempre em cima do que já temos. E, portanto, aquilo que está, aquele sistema passa a ser tão importante como a máquina de furar, ou de rebordear, ou a parafusadora. Portanto, a segurança, garantir que nós temos sempre a disponibilidade, que funciona corretamente, Que é mais que acessível, que é mais imediato, não é? Correto. Isso é tão importante quanto o sistema em si. E daí, portanto, por isso é que eu digo, eu não concordo em dizer que a segurança é outra face da moeda. Não, tem de fazer parte desde o início, porque nós estamos, no fundo, a criar uma máquina que vai fazer parte do nosso processo de criar valor. E, portanto, se aquilo deixar de funcionar, de ter um problema, nós vamos parar. E vamos parar de produzir, e se paramos de produzir, as faturas também param de sair. E, portanto, temos um grande problema. Portanto, não pode ser apenas, by the way, temos de fazer também em segurança. Não. Tem de ser sempre desde o início. Conta. Olha, a agilidade tem acelerado empresas como a Bosch, a metodologia Scrum, a gestão Lean. São aqui chaves para os negócios também poderem evoluir? São chave. Eu não diria só a questão do Scrum. Por exemplo, cada vez mais nós usamos Kanban, não Scrum apenas, mas também usamos Kanban, um bocadinho mais simples, mas não deixa de ser uma metodologia agile. Mas eu diria muito, muito importante, e no fundo está de alguma forma incluída em todas essas metodologias, é a questão de padronizar, ou pelo menos compreender e desenhar um processo. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Não faz sentido nós atirarmos a digitalização ou digitalizarmos algo que nem sequer compreendemos à data de hoje, sem nada digital, como é que o fazemos. Okay? E este erro que parece um bocadinho básico, acontece com alguma frequência. Que é, nós não sabemos como é que é o processo hoje. Nem sabemos muito bem. Não existe uma descrição, nunca ninguém olhou para aquilo, não há um processo, não há um documento que diga como é que nós fazemos aquilo hoje na prática, mas queremos já digitalizar. Ok, e vamos digitalizar, aplicamos, sei lá, o Scrum, vamos e digitalizamos. Vai sair alguma coisa dali, efetivamente vai, mas os loops de redefinição do que é que nós realmente queremos, tipicamente acabam por estender o projeto, mesmo que seja gerido de forma agile, ele ou acaba por ser muito longo,
ou se o truncamos, como é apanágio do Agile, como devemos fazer numa metodologia Agile, não ficamos muito satisfeitos com o resultado de todo aquele investimento, justamente porque andámos ali a redefinir. Portanto, Então o ideal é que já consigamos perceber antes para... Pelo menos não é perceber antes o que queremos. Eu digo perceber antes o que temos. Onde é que estamos antes? Isto porque não faz sentido nós aplicarmos a metodologia Agile se sabemos exatamente o produto que queremos. Aí não usamos Agile. Aí usamos uma metodologia Waterfall, não é? Mas não estou a falar disso. Estou a falar de perceber o sítio de onde partimos. Onde é que nós estamos hoje? Como é que é o processo hoje? Okay? E isto parece que é básico, mas acontece com alguma frequência. Nós hoje ainda não está claro, não temos o padrão de como fazemos hoje, mas queremos digitalizar. Ok, o primeiro passo nessas situações é então o que é hoje? Okay? E depois então definir o que é que queremos fazer no futuro. O grau de definição desse futuro vai ditar se usamos Agile, Scrum, Kanban, Waterfall, o que quisermos. Depois temos de adaptar a metodologia ao resultado que queremos obter. Mas antes, uma vez mais, é bom percebermos onde é que estamos. Não é? Para depois então podermos também evoluir. Para depois então definir, ok, se é para ali que vamos, então temos de caminhar nesta direção. Olha, Tiago, eu gostaria de terminar a nossa conversa com um dos grandes desafios que temos para este ano, que é a produtividade e a mão de obra qualificada. Como é que isto se alcança? Como é que se supera isto? É uma excelente questão. Aliás, nós estamos a promover uma série de eventos e essa questão da produtividade e da mão de obra é justamente o tema do nosso primeiro evento. Vamos fazê-lo no Porto no final deste mês, com a participação também da Academia e de algumas pessoas da indústria. Para mim é uma questão super importante porque a questão da produtividade é frequentemente apontada pelos economistas como sendo a questão mais importante da economia portuguesa. Okay? Sabemos que há uma relação direta entre produtividade e a questão do poder de compra. Okay? Já retirando aqui a questão do salário, mas do poder de compra em geral dos portugueses. Portanto, se a relação é tão direta assim, o tema da produtividade tem efetivamente de ser trabalhado. A indústria tem, digamos, um papel bastante importante neste tema da produtividade. Não é o único setor, obviamente, mas tem um papel importante nesta questão da produtividade. Obviamente, a questão do produto e do valor acrescentado dos produtos que fazemos também tem um papel importante e, portanto, a Bosch Industry Consulting também trabalha essa parte do desenvolvimento de produto e processo em simultâneo, justamente para melhorar não só a eficácia, como também a eficiência dos processos no SOP logo. Portanto, isto trabalha-se muito antes de existir qualquer máquina ou de comprarmos qualquer máquina, trabalha-se muito antes, fazemos isso. E, portanto, dessa forma também contribuímos para a produtividade. Mas o que nós percebemos é que nós temos de continuar a elevar o nível do desenho das operações em Portugal. Porque há uma relação direta entre a produtividade e a forma como essas operações são desenhadas. Não é o único fator importante, como eu já referi os outros, o produto, outros setores, etc. Mas este é muito relevante, é algo que nos preocupa porque trabalhamos frequentemente aí. Estamos a falar de metodologias Lean, por exemplo, da utilização híbrida entre esta questão da gestão dos dados e o Lean e as digamos, formas de planear, etc. Portanto, tudo isso baseia-se em conhecimentos que a Academia tem, no qual a Academia tem uma responsabilidade acrescida, não só de os desenvolver, como de divulgar e ensinar, não é? A Academia também, efetivamente, ensina para gerar isso, mas depois também é preciso, do lado das empresas, e nós vemos com isso com alguma frequência, que aquilo que nós já sabemos há muito tempo, a cultura
come a estratégia ao pequeno almoço, não é? Um velho slogan da gestão, e aqui aplica-se claramente. Nós vemos isso com muita frequência. Nós podemos efetivamente ensinar pessoas novos métodos, ou metodologias nos politécnicos, nas universidades, mas depois eles chegam às empresas e naturalmente vão fazer como se faz lá. Ok? É muito difícil nós, uma população de jovens engenheiros chegar e mudar algo numa empresa. Hoje é difícil. E, portanto, mas isso está claramente relacionado a essa questão da qualificação da mão de obra, e não só do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista até humano, da capacidade de eles, do ponto de vista interpessoal, serem capazes de convencer, de motivar, de estruturar uma ideia, de implementar um plano que nos permita melhorar as nossas operações nas diversas empresas industriais do país. E muito importante, ainda mais, diria eu, é criar um sistema de melhoria desse próprio sistema de produção. Um sistema de produção que não melhora é um sistema de produção que está a prazo, vai estagnar e vai deixar de ser competitivo, por muito que tenha feito um salto paradigmático de um ano para o outro. Mas se ele não continuar a evoluir, não continuar com esta melhoria, será efetivamente... Poderá estar comprometido, eventualmente. Será. Portanto, e daí esta conexão entre produtividade e mão de obra qualificada nos parecer ser um tema bastante interessante e que queremos debater obviamente com os especialistas. Portanto, nós não temos aqui uma posição absoluta, temos uma opinião, mas obviamente queremos trabalhá-la, queremos ouvir outras perspectivas. Até porque é um dos desafios que temos para este ano, não é? Que já temos vindo a sentir e que temos para este ano. Muito grande. Aliás, temos este ano e vvamos continuar a ter, olhando para os últimos 40 anos, eu acho que vamos continuar a ter, temos efetivamente de ter uma agenda de como melhorar esta produtividade em Portugal. Obrigada, Tiago. Olha, o nosso episódio de hoje vai ficar por aqui. Convido a todos a passarem pelas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram, para nos deixarem o vosso feedback. O próximo episódio está para breve. Juntem-se a nós na tecnologia que está a mudar a vida das pessoas.